Bom dia! Hoje é mais um vídeo sobre alimento úmido, ração úmida para os gatos, que são os sachês, os patês que a gente costuma dar. Muitas pessoas, assim como eu, oferecem a ração úmida como um complemento, como um agrado. A ração seca é o alimento do dia a dia e de vez em quando, uma vez por dia, 2 vezes por semana ou sei lá, cada 10 dias, dá a ração úmida. Isso não existe regra, cada um dá como quer. E como eu já falei para vocês, a minha gata mais velha, a Biluca, ela fez 16 anos em dezembro e ela não come sachê. Então não quer dizer, não é assim radical como algumas pessoas falam, que todos os gatos têm que comer, que é obrigatório dar ração úmida. Não, gente, não é assim. Tem alguns gatos que tomam pouca água, realmente. Então, para esses gatos é mais interessante. Mas isso não é regra. Não quer dizer que todos os gatos do mundo tomam pouca água e vão morrer se não comer sachê. Não, não é assim. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês da diferença que o sachê tem, por que o sachê faz bem para o gato, por que alguns ficam com diarreia quando comem sachê, como a gente diferencia um do outro. Se uma pessoa quiser alimentar o gato, de repente um gato mais velhinho, já está meio sem dente, não consegue comer direito, quiser alimentar só com ração úmida, o que precisa prestar atenção. Então nós vamos falar sobre várias coisas da ração úmida para os gatos. Primeiro, essa questão da água, o sachê em relação à ração seca, ele tem pelo menos 60% a mais de líquido, de 60% a 80% mais de água no sachê do que tem na ração seca. Então, automaticamente, o sachê ele já hidrata muito mais, ele faz mais bem nesse sentido do gato ingerir mais líquido. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam, por isso que eu separei alguns aqui para mostrar, é que existem alguns tipos de sachê e de patê. Eles não são todos iguais. Então, nós temos o sachê, que é alimento completo, e esse sim, o animal pode comer só sachê, caso não consiga mais comer ração seca por qualquer problema, e a pessoa quiser alimentar o gato todos os dias para o resto da vida só com sachê, não tem problema, o gato pode comer quando é um alimento completo. Aí nós temos um segundo tipo, que ele é um complemento, ele é um adicional à ração. Tá escrito no sachê, até deixa eu ver aqui o nome para vocês. Esse aqui, por exemplo, da Guabi, o nome que eles usam, técnico disso, é alimento específico, indicado como complemento alimentar para gato adulto. No caso, esse aqui é castrado, né? E daí muitos estão escrito ainda, este alimento não substitui a ração. Então, esses que são complemento, que são alimento específico, complemento, o gato não deve viver só do sachê, porque ele não é um alimento completo. E em terceiro lugar, nós temos esses assim, ó. Esse aqui não é exatamente, mas é quase, que é o Recovery da Royal. Ele é um patê mais forte, ele tem assim mais vitaminas, sabe? Quando o gato passou de repente por uma cirurgia, que nem a Havana, quando ela operou o olho, ela era bem novinha ainda, ela teve uma úlcera de córnea e ela operou o olho, e daí ela não queria mais comer. Então o que a gente faz? A gente pega um sachê desse tipo, um patê desse tipo, mistura a água, só para ficar mais líquido, para ser mais fácil de puxar. Puxa com a seringa, sem agulha, obviamente, e fica dando direto na boca, no cantinho da boca do gato com a seringa. Faz isso umas 5 vezes por dia, uma seringa cheia cada vez, umas 5 vezes por dia. É o jeito que se tem para alimentar um gato. Mas pode dar o Recovery, assim como se fosse sachê, não tem problema nenhum. Mas ele é mais forte do que aqueles outros. Agora, esse aqui, ó, que é o AD da Hill's, esse sim é um patê que é tipo um medicamento quase, digamos assim. Isso aqui não é um patê para dar no dia a dia. Pode escrever para a Hill's, eu já mandei e-mail para a Hill's perguntando se esse patê poderia ser dado assim diariamente como esses outros, e eles me responderam que não, que esse aqui é para casos que o animal está precisando realmente dar um up, sabe? Que o animal está mal, está precisando de uma nutrição mais reforçada, então a gente usa esse, que é o AD da Hill's.
Assim como esses, também tem os patês específicos, sachês específicos, que é para caso de urinário, problema urinário, né? O nome é urinário. Aí tem também para problema renal. Tem alguns patês que são específicos para alguma doença, para algum problema que o gato está passando. Então esses também não se dá para um gato saudável, um gato normal que não esteja passando por esses problemas. Então quais são as vantagens de dar o sachê para o gato? Ele automaticamente fica mais hidratado, como eu falei antes, né? Ele acaba ingerindo muito mais líquido, porque a própria alimentação dele, mesmo que ele não passe a tomar mais água do que ele já toma, a alimentação dele vai ter muito mais água. Então essa quantidade de água a mais também ajuda a evitar problema do trato urinário. Outra vantagem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é que o sachê ele é menos calórico. Então, para um gato que está acima do peso, o sachê geralmente tem menos calorias do que a ração. Mas é lógico que nós estamos falando de quantidade. Então, se, vamos dizer, lá no saco da ração, você sabe que aqui a ração fica disponível o dia inteiro. Eu quase não dou sachê. A alimentação dos meus gatos é a ração, então o gato come de pouquinho em pouquinho, vai ali, come um pouquinho, mais tarde come um pouquinho. É diferente do cachorro, né? Que come um monte de uma vez só. Então a ração está sempre disponível. Mas, teoricamente, tem uma quantidade de ração que se dá para os gatos. Eu acho muito errado fazer isso. Acaba acontecendo ao contrário, né? O gato comendo muito mais porque ele fica tanto tempo sem a ração que quando ele ganha, ele quer comer tudo de uma vez, porque ele não sabe quando ele vai ganhar de novo. Mas então, no caso do sachê, também tem uma quantidade. Então, se a pessoa der o que realmente é recomendado, o gato vai se alimentar bem, ele vai ter todos os nutrientes, comendo aquele que diz alimento completo, e ele vai ingerir menos calorias. Mas claro que não pode dar à vontade, né? O gato vai querer 10 sachês por dia e a pessoa vai dar, daí ele vai engordar. Ou então se o gato come ração como alimento principal e a pessoa dá um monte de sachê, dá 2, 3 sachês por dia, dá petisco, dá não sei o que, o gato vai engordar. Então nós estamos falando da quantidade ideal, o sachê costuma ser menos calórico. E outra vantagem do sachê é que ele tem a digestibilidade muito boa, então automaticamente o organismo aproveita melhor os nutrientes do alimento. Outro mito que se tem em relação à ração úmida é de que tem muito sódio. E segundo os veterinários, isso não é bem assim. Que muitas vezes, o que eles dizem, né? Que muitas vezes a ração úmida tem menos sódio do que a ração seca. Tem um vídeo antigo aqui no canal, eu vou deixar no box de informações, onde eu comparei na época. Talvez alguns tenham mudado, né? Tenham reformulado, hoje em dia tem um menos ou tem um mais sódio, eu não sei. Na época eu comparei alguns sachês com ração seca e com atum. Então tá tudo certinho, eu botei tudo para a mesma proporção, digamos assim, porque cada um era uma coisa, né? E a ração úmida, inclusive o Whiskas, que todo mundo fala que tem muito sódio, era um dos que menos tinha. Então assistam aquele vídeo. Então só para vocês compararem aqui, que se fala muito é o Whiskas, né? Então aqui, sempre atrás tem a tabelinha aqui das quantidades. Aí nessa lista grande, que vai dizendo aqui tudo que tem, as porcentagens, o sódio sempre está um pouco mais para o final. Aí esse aqui, por exemplo, diz ali, ó, níveis de garantia. Daí fala todas as coisas. Sódio mínimo 550 miligramas por quilo. Para vocês terem ideia, 550. Para vocês terem ideia, esse aqui da Royal, que custa bem mais caro e, digamos assim, é uma marca mais, né, mais conhecida e tal. Esse aqui, o sódio é ali, ó, sódio 800. Então esse aqui tem 550, é por quilo, é na mesma proporção que está escrito. E esse tem 800. Outra dúvida que acontece é por que alguns gatos que comem ração úmida ficam com o cocô mole, não se acertam. Então podem acontecer duas coisas. Os gatos são muito sensíveis, então qualquer mudança na alimentação, não só de ração úmida, mas até a troca da ração seca, a
pessoa troca de um dia para o outro, sem ir fazendo aquela mistura que faz um pouco da ração nova com mais da ração antiga, daí vai diminuindo, vai aumentando 2, 3 semanas até trocar a ração inteira. Se de repente trocar de um dia para o outro, provavelmente o gato vai ficar com diarreia. Então isso é normal. Aí o gato está acostumado sempre com aquela mesma comida ali. E chega um dia a pessoa simplesmente dá um alimento novo que ele nunca comeu. Possivelmente o gato vai ficar com diarreia. Então qualquer mudança brusca na alimentação ou a introdução de repente e principalmente em grande quantidade de um alimento novo que ele não está acostumado, é bem possível que o gato fique com diarreia. Então essa é uma questão. E a outra é que o alimento úmido muitas vezes possui maior quantidade de fibra solúvel do que a ração seca e alguns gatos são um pouco mais sensíveis, então pode acontecer do gato realmente ficar com o cocô mole. Então o ideal, sempre que for introduzir um alimento novo, começar aos pouquinhos. Em vez de dar o saquinho inteiro de sachê a primeira vez, dá uma terça parte, aí pula um dia ou 2 dias, depois dá de novo, ou se tem mais gatos, põe só um pouquinho para cada um, para ele ir acostumando, para o organismo ir acostumando e tentar não trocar muito de marca, porque pode acontecer do gato ser acostumado com um sachê e de repente a pessoa pega e compra bem outro diferente e o gato ficar com diarreia. Outra coisa, falando da classificação das rações úmidas, elas também são divididas sem parecida com a ração seca. Existe ração úmida premium, existe a premium especial, existe a ração super premium. Então, do mesmo jeito que existe com a ração seca, também tem essa classificação na ração úmida. Também existe a ração úmida para gatos filhotes, gatos adultos, gatos castrados, gatos de idade, que nem essa aqui, que eu comprei para ver se minha gata mais velha come, porque ela não come nada, né? Vamos ver se ela gosta, acima de 12 anos. Existe ração, como essa aqui, que diz para a beleza da pelagem. Então, existe para vários tipos de coisa. Então, para dar a ração úmida, é muito importante lembrar que ela não se conserva fora da geladeira depois de aberta como a ração seca, que a gente pode colocar no potinho de manhã, ficar até de noite, ficar até o outro dia, se for o caso, se o gato não comer tudo e tá tudo bem. A ração seca não vai estragar. O máximo que vai acontecer é ela perder um pouco do cheiro, de repente o gato já não ficar mais tão interessado, porque o cheiro aqui atrai muito, né? Por isso quando a gente coloca a ração novinha ali, o gato quer logo comer. Mas a ração úmida não pode fazer isso. É aconselhável que o gato consuma em até 30 minutos. Então, para um gato viver só com ração úmida é mais complicado. É mais ou menos o mesmo caso da alimentação natural. Tem vídeo da alimentação natural, vou deixar também aqui no box de informações. A pessoa tem que ter tempo e tem que estar mais vezes em casa. Porque alimentar o gato só de manhã, antes de sair de casa, e depois só de noite, quando chega do trabalho, pode não ser muito adequado, teria que conversar com o veterinário. Então não é uma ração que dá para colocar bastante no potinho e deixar o dia inteiro ali. Não, tem que colocar só o suficiente para o gato comer naquele momento. O que pode ser feito é a pessoa dar só a metade do saquinho, aí coloca num potinho fechado com tampa e põe na geladeira. Na geladeira pode ficar 2 dias até 3 dias talvez, mais do que isso não é indicado. Uma coisa que acontece com bastante frequência é o gato começar a ficar viciado. Aquele gato, nem todos acontece isso, que bom seria se não acontecesse com nenhum, mas infelizmente é bastante comum. O gato começa a ganhar muito sachê e aí o que acontece? Ele não quer mais comer a ração úmida, ele só quer o sachê. Daí ele fica miando, começa meio que fazer greve de fome, aí a pessoa vai lá e dá um sachê. O que acontece? Ele sabe que vai ganhar. Tem vídeo sobre isso também, sobre mau comportamento, coisa desse tipo. Bem importante você assistir, eu vou deixar aqui, tá? No box de informações. Então o gato incomoda e começa a miar e começa a fazer de conta que não vai mais comer, a pessoa vai lá e dá um sachê. Entende? Daí ele sabe que ele consegue, ele sabe que se ele ficar incomodando ele vai ganhar. Então o interessante, no caso da alimentação principal ser a ração seca, como é aqui em casa, e o sachê ser algo assim aleatório, só para agradar,
é bom que não tenha dia e nem horário para dar, que é justamente para o gato não criar essa rotina, que todos os dias às 7h30 da manhã ele vai ganhar. Ele sabe, ele acaba acostumando, ele acaba aprendendo. Então, na segunda-feira dá às 7 da manhã, na quarta, quinta-feira vai dar às 4 da tarde. Entende? É sem ele esperar. Ele não vai criar aquela rotina, ele não sabe quando ele vai ganhar, porque não tem dia e não tem horário. E isso ajuda para ele não ficar nesse vício de não querer mais a ração. Eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando como conhecer, como escolher o melhor alimento úmido para o gato. Porque não adianta, na minha opinião, não adianta eu simplesmente chegar aqui e dizer esse é melhor do que esse, aquele é melhor do que o outro, esse aqui não sei o que. Não, nós temos que saber chegar no pet shop, olhar para a embalagem e poder analisar. Ó, esse aqui é bom, esse aqui não é bom por causa disso e disso e disso. Então eu quero fazer um vídeo bem explicadinho para vocês como conhecer quando a ração úmida é boa ou não. E eu pretendo fazer, se todos esses que eu comprei, que eu mostrei a imagem no começo, tiverem todas as informações certinho que eu preciso, eu vou fazer um vídeo de um em um analisando cada uma das coisas. É proteína, carboidrato, gorduras, fibras, tudo bem certinho se está de acordo sobre cada um deles. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo.